Glória a Deus. Vamos orar sobre isso. Feche seus olhos, por favor. Justo e poderoso Deus, quero te render graças, Senhor, por essa noite, por poder apresentar, Espírito Santo, esse relatório que tanto alegra o coração, Deus. Pai, em nome de Jesus, foi o Senhor que me trouxe para cá, foi o Senhor que colocou esse desejo no meu coração de estar no meio desse povo que eu tanto amo. E eu acredito, Senhor Jesus Cristo, que isso não é mais um projeto falido. Isso vem algo do Senhor. Isso vem de Ti, Deus. Nos ajuda, doce Espírito Santo. Toca no coração dos Teus filhos nessa noite. Toca no coração deles, Pai, para ofertar com generosidade. Cai toda dúvida caia por terra agora em nome de Jesus. Eles sabem que eles estão no lugar sério para chegar no domingo à noite e falar isso tão abertamente. Em nome de Jesus, nos usa, e o quanto antes, no teu tempo, veremos, Senhor Jesus Cristo, essa igreja climatizada para a tua honra e para a tua glória. Amém? Quem não comprou casaco, que compre, porque você vai ver a sua igreja climatizada. Vamos lá para a palavra de Deus. Qualquer dúvida que você tenha, tá? Me procure. Levanta a mão ali, Mary, a nossa tesoureira. Qual o nome dessa irmã aí que está na tua mão? Como? Inove, a irmã Inove. Tem outra irmã verdinha também, tá? A Stone, ela tá ali, pronta para te receber. Glória a Deus. Amém, gente? Vamos nessa. Vamos juntos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 25. Nós estaremos nessa noite falando da segunda parte da mensagem sobre a igreja de Antioquia. Eu tenho poucos minutos para ministrar, mas eu quero deixar uma palavra de Deus aqui para você. Amém? Vamos ler Atos capítulo 12, versículo 25. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Já viu o que na igreja de Antioquia? A igreja? Profetas e... Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Senhor Jesus, usa a minha vida. O tema dessa mensagem é Antioquia, uma igreja multiplicadora. Você quer que essa igreja aqui é multiplicadora, que nós vamos abrir outras frentes de trabalho? Você crer nisso, que daqui sairão pastores e missionários, homens e mulheres de Deus? Então pega essa palavra. Antioquia da Síria, ela foi a precursora de um grande movimento missionário transcultural. A gente vai ver o Espírito Santo direcionando esses homens, essas mulheres de Deus. A gente vai ver de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 6. Nós vemos a igreja ali em Jerusalém e na Judéia. Quando nós vemos Atos capítulo 8, nós vemos que a igreja chegou em Samaria. E quando nós vemos a partir do versículo do capítulo 10, nós vemos que o povo gentílico já começa a ser alcançado. Então, meus queridos, a partir desse momento, o evangelho já estava se cumprindo, aquilo que Jesus falou para os seus discípulos: ser-de-me-ão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e nos confins da terra. A partir daqui, a igreja de Jerusalém, ela sai de cena, não que ela acaba, e ela começa a igreja de Antioquia. E no versículo 25 que nós lemos, querido,
Olha só que a palavra de Deus diz: Barnabé e Saulo, cumprindo a missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Olha só, Barnabé e Saulo tinham sido levados para a igreja de Jerusalém, porque lá houve grande fome, e a igreja de Antioquia, ela manda suprimentos para aquela igreja. E o primeiro ponto que eu quero que você aprenda deste lugar é que nós precisamos ter uma igreja local. Fale comigo: igreja local. Essa palavra, ela não está dizendo, assim como nós lemos nos livros de Apocalipse, que fala sobre a igreja de Éfeso, de Filadélfia, onde nós acreditamos que aquele lugar não é apenas para aquela igreja, mas sim um tempo que nós estamos vivendo. A igreja de Antioquia era aquele lugar, irmãos, onde eles estavam vivendo um evangelho totalmente transformado. Meus irmãos, aqueles homens estavam lá. A missão da igreja de Antioquia presta socorro à igreja de Jerusalém. Que lindo isso, queridos. A igreja filha estava mandando socorro para a igreja mãe. Que maravilha! Isso é o evangelho. Mas pastor, lá naquele tempo só existia uma denominação. Sim, queridos. Eu acredito que essa multiforme graça do Senhor, em ter essa diversidade da centralidade da sua palavra em vários lugares, como nessa igreja de parede preta, como nessa igreja onde nós temos luz, como nessa igreja onde nós temos a liberdade de você ver o seu pastor, que ele não está de terno e gravata, mas a palavra está centrada em Cristo Jesus. O nosso norte é Cristo Jesus. E nós cremos, meus irmãos, que todo cristão precisa de uma igreja local. Diga comigo: eu preciso dar frutos na igreja local. A igreja local é onde nós somos afiados. É ferro afiando ferro. É as nossas diferenças. E talvez você foi muito magoado na sua igreja local, mas aqui, irmãos, é que onde nós aprendemos. Aqui é onde nós aprendemos. Meus irmãos, aqui uma diferença muito grande. A igreja de Antioquia, ela foi fundada por homens e mulheres que foram dispersos da perseguição que aconteceu em Jerusalém. Mas olha só o que diz aqui no versículo 1. Você já entendeu sobre igreja local. Você já entendeu que nós precisamos de uma igreja local. Isso é cristocêntrico. Nós precisamos estar conectados com uma pessoa. Nós precisamos estar conectados com pessoas, dando fruto de uma igreja local. Fazemos parte disso. E talvez eu sei que você tenha sido magoado, mas peça direcionamento ao Senhor. Eu não estou dizendo para você fazer parte dessa igreja. Eu estou dizendo para você pedir direcionamento a Deus. Pedir direcionamento ao Senhor Deus, onde quer que o Senhor quer que minha família esteja. Tem alguém esperando por você. Tem alguém esperando pela sua família. Tem alguém esperando. Tem algum ministério infantil esperando pelos seus filhos. Tem alguém esperando por você, homem. Tem alguém esperando por você, mulher. Tem alguém esperando por você, jovem e adolescente. Então, queridos, quando eles voltam, Saulo e Barnabé voltam para a igreja de Antioquia, começa algo de sobrenatural. Lucas foi quem escreveu esse livro de Atos. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Eu quero explicar um pouco sobre o que é isso que está dizendo sobre profetas e mestres. Nós vemos que no Antigo Testamento, queridos, Deus se movia através dos seus profetas. Amém ou não amém, gente? No Novo Testamento, nós vemos sim Deus levantando homens e mulheres com essa atividade, com essa função de ser profeta do Senhor. Muitos teólogos acreditam que esse dom do profeta era aquele que pregava a palavra. Eu também acredito nisso, irmãos. Eu também acredito nisso. Mas eu não abro mão que neste tempo ainda Deus continua levantando os seus bocas de Deus aqui nessa terra. Amém ou não amém? Hoje nós perdemos uma mulher de Deus, Reverenda Nelsa de Oliveira Silva, uma profeta do Senhor.
discipuladora minha e da Priscila, uma mulher de Deus, irmãos, que se dedicou a orar por pastores. Eu tenho referência de mulheres que tinham, homens e mulheres que receberam um chamado para ser profeta. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ter um título de profeta. Isso não quer dizer que nós tenhamos que ter esse chamado de profeta. Nós fomos chamados para profetizar a palavra de Deus. Nós somos chamados para profetizar as boas novas. Nós acreditamos que Deus sim continua revelando, continua falando, mas a maior revelação de todas não é você vir no culto e querer que o pastor diga qual é o seu número de CPF. A maior revelação de todas é você descobrir que você é pecador e tão necessitado da palavra e da graça de Deus. Você veio ouvir isso nessa noite. Esse, meu irmão, um atributo, o chamado do profeta do Senhor. Aqueles que profetizam a palavra de Deus. O problema é que, queridos, que nesse tempo o qual vivemos, homens e mulheres deturparam a palavra de Deus e vão para as redes sociais pedir oração, dizer que você quiser receber uma oração, uma revelação e te pedir Pix. Pelo amor de Deus, você não precisa disso não. Você não precisa disso. Você não precisa se submeter a isso. Você não precisa se submeter a isso, meus queridos. Você não precisa submeter a isso. Eu acredito, querido, olha só em Efésios capítulo 4, versículo 11. Quando nós falamos dos dons ministeriais, ele diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo. Os apóstolos, meus queridos, nós acreditamos, eu acredito piamente nessa visão, né, que esses dons chamado apostólico, isso não quer dizer que eu estou sendo contra sobre isso, mas eu acredito que esse chamado apostólico, os missionários chegaram, apostolado, aquele que foi chamado para iniciar uma obra, né? Ele diz que outros foram chamados para serem profetas, outros para serem evangelistas e outros pastores e mestres. Todo pastor é um mestre, mas nem todo mestre é um pastor. Vou repetir para você: todo pastor é um mestre, todo pastor foi chamado para ensinar, mas nem todo mestre é um pastor. Meu irmão, para pastorear as ovelhas de Cristo, você tem que ter o coração de Cristo. Você tem que amar a Cristo. Você tem que amar a obra. Você tem que amar. Você tem que, meu pastor dizia: Rodolfo, se você quer o pastorado, você tem que engolir sapo cururu de perna aberta. E muitas das vezes nós engolimos sapo cururu, todo inchado, baiacuco, por amor a Cristo e por amor àquela ovelhinha que nós temos na nossa frente. Mas Deus está nos renovando. Mas na igreja de Antioquia, para nós não perdermos o fio, né, a mensagem, havia profetas e mestres. Pastor, o senhor acredita que nessa igreja há profetas e mestres? Sim, claro que eu acredito. Irmão, tenho tantos testemunhos aqui. Essa semana eu tive um gabinete e, pastor, a irmã estava falando: pastor, há 2 anos atrás, alguém aqui nessa igreja me abraçou e falou assim: olha, Deus está no controle de todas as coisas. Meu irmão, a mãe da menina estava passando por uma enfermidade muito grande. Eu acredito que naquele momento o Espírito Santo tocou. Cadê os voluntários dessa casa? Levanta a mão, você voluntariado, amém? Por isso que eu pego no pé de vocês: vem orando, vem jejuando, fica ligado no que está no culto. Meu irmão, a menina, o voluntário abraçou, até hoje a gente não sabe quem é. Abraçou e Deus falou, usou aquela pessoa. Nós temos mestres aqui nessa igreja. O nosso discipulado, ele é impecável. Nós temos ensino da palavra, meus irmãos. Nós ensinamos a palavra. Por isso que eu creio aquilo mover que Deus fez na igreja de Antioquia, nós vamos viver na igreja do Nazareno a casa. Nós seremos uma igreja multiplicadora. Nós seremos uma igreja que abriremos nossas frentes de trabalho. Mas enquanto isso, o que é que vocês estão fazendo, Rodolfo? Nós estamos insistindo no jejum e na oração. 15 dias só para saltar a carcaça. Esse já é o 3º que a gente tem. Fizemos um de 21. Aí eu estava lá de boa.
indo para a academia, o Espírito Santo, vem cá, filhão, faz mais 21 dias. Aí depois Deus falou assim: está chegando o aniversário da igreja, diga ao meu povo que se consagre mais 15 dias. Enquanto isso não está acontecendo, o que é que vocês estão fazendo, Rodolfo? Nós estamos insistindo no ensino da palavra, e nós estamos orando e jejuando. Ei, meu irmão, agora eu quero trazer uma aplicabilidade para a sua vida. Olha, preste atenção em mim. Na hora do louvor, lá no início, eu não pedi para você olhar para mim, você olhar para Cristo, mas agora olha para mim. Quantas decisões frustradas você teve na sua vida porque você não orou e não jejuou antes? Quantas decisões fracassadas você teve na sua vida porque você não quis esperar a direção de Deus para você? Quantos relacionamentos você já teve que Deus reprovou? Aí você chega: pastor, ele é tão bonitinho. É, filhinha, você orou? Pastor, meu coração quando vê ele fica... É, irmão, você tem que orar. Pastor, eu fechei negócio com fulano e tal. Quantos gabinetes eu tenho com os homens? Mas você orou? Não, pastor, o negócio é muito bom. Mas irmão, Deus está falando com você, disse que não. Mas você está dizendo que é para ir porque os teus olhos são enganosos, o nosso coração é enganoso. Meu irmão, ore e jejue antes de tudo. Ore e jejue antes de tudo. Quando a gente chega para ter um gabinete, meu irmão, e a ovelhinha quer transferir a responsabilidade dela para mim, eu fico: opa, calma aí. Você orou e jejuou antes? Nós não podemos tomar decisão para você. Você tem orado e jejuado para tomar as suas decisões que você precisa tomar? Não, pastor, Deus falou. Meu irmão, quando eu estou no gabinete ou qualquer outro lugar que a pessoa diz assim: pastor, Deus falou, eu saio de cena na hora. Eu sou doida? Eu sou doido de ficar dizendo entre a pessoa e Deus? Misericórdia. Se Deus falou, está falado, irmão. Mas se jejum e oração, aprenda por favor, jovem e adolescente, você que está pedindo para Deus tanto direcionamento, ore e jejue. Pastor, eu não sei como iniciar. Meu WhatsApp está aqui. A gente manda podcast, a gente senta, conversa, nós vamos te ensinar. Mas nós precisamos exercitar isso. Aí eu quero só falar para você como é que essa era a igreja de Antioquia. Barnabé era um judeu de Chipre. Simeão era chamado de Níger. Níger quer dizer negro, sugere como apelido. Imagina aquele pastor lá, né? Aquele pastor neguinho lá, o negão lá da igreja casa, que só usa preto. Era a igreja, meu irmão, a igreja de Antioquia. Alguns sugerem que esse Simão era o mesmo que carregou a cruz de Cristo quando ele estava indo para o Calvário. Lúcio de Cirene, do norte da África. Manaém, irmão de criação de Herodes. Meus irmãos, vocês podem ver que a igreja de Antioquia era uma igreja repleta da diversidade da sociedade. Tinha alguém que era renegado, tinha alguém que era muito culto, como esse homem que é chamado por último Saulo, que era judeu, nascido em Tarso da Cilícia, cidadão romano, que era um homem culto, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Estavam todos juntos, orando e jejuando. Então, meu irmão, olha só o que acontece. Então a Bíblia diz no versículo 2, diz assim: enquanto eles estavam adorando ao Senhor. Meus irmãos, sabe o que eu entendo com isso? Essa junção de adoração através de jejum e oração cria um ambiente profético. Você crê que você está num ambiente profético e aqui Deus já anulou sentenças de morte, Deus já anulou o teu sentimento de se separar, Deus já anulou tantas coisas que estavam ruindo no teu coração. Quem diz um amém aqui, pelo amor de Deus? Pastor, me dá uma prova disso. Vou te dar, deixa eu dar um gole de água. Em ambientes proféticos, ossos se tornam em exércitos. Em ambientes proféticos, ossos se tornam
um exército. O profeta Ezequiel foi levado, o texto Ezequiel 37 verso 1 diz que a mão do Senhor o levou para o vale de ossos secos e ele começa a profetizar. Meus irmãos, Ezequiel começou a profetizar um ambiente profético. E Ezequiel diz o quê? Ele começa a anunciar a palavra do Senhor. Por quê? A pergunta de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, podem esses ossos voltar a viver? E Ezequiel diz: só o Senhor sabe. E Ezequiel começa a abrir a sua boca e começa a profetizar, porque em ambientes proféticos, meus irmãos, é uma igreja provida de dons, e no ambiente profético igual nós estamos, Deus tem falado com o seu povo. Por isso que nós acreditamos, querido, nessa atmosfera que nós estamos aqui. Por isso que nós acreditamos que devemos deixar todas as nossas preocupações aos pés de Jesus. Por isso que nós acreditamos que precisamos deixar todas as nossas ansiedades aos pés de Jesus, porque tudo isso nos rouba desse ambiente. Pastor, mas era um vale de ossos secos. O que você vai falar de Atos 16? Paulo e Silas presos. Eles estavam orando e começaram a cantar louvores ao Senhor. E o que acontece? As cadeias foram quebradas. Em ambientes proféticos, a igreja do Senhor se levanta com jejum e oração para resplandecer no meio das trevas. E nós estamos gerando um ambiente profético aqui neste lugar. E daqui desta casa sairão pastores, missionários, homens e mulheres comissionados para fazer uma grande obra. Nós estamos em lugar profético. Nós estamos em um lugar... O problema é que eu e você, querido, fomos deturpados para uma religiosidade e queremos dizer assim: tudo que acontece que vem do espiritual, a gente diz: opa, será que isso vem mesmo de Deus? Isso aqui é meu emocionalismo? Isso aqui vem de quê? Mas eu creio, irmão, que nós estamos gerando um ambiente profético. E daqui famílias serão restauradas, daqui vidas serão transformadas, daqui o Senhor está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Ei, meu irmão, num ambiente profético como este, num ambiente profético como esse, irmãos, tudo acontece. E foi naquele lugar, eu já quero chamar o louvor para nós encerrarmos. E nesses ambientes proféticos, Deus levanta homens e mulheres, irmão. Nesses ambientes proféticos, Deus vai direcionando a sua igreja. Aprenda, querido, que o ambiente profético, ele não é apenas no culto de domingo à noite, amém ou amém? O ambiente profético pode ser na tua casa, no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha. Por isso que Jesus falou, Mateus 6,6: fecha a porta do teu quarto e ora, e o teu pai que te vê no secreto, ele vai te ouvir, ele vai te ouvir. Mas a nossa preocupação, a gente leva para o secreto o celular, a gente leva para o secreto as nossas preocupações, a gente leva para o secreto. O menino naquela hora nunca te incomodou tanto, mulher, quando você está naquele ambiente, gerando um lugar profético. Moisés, diante da sarça ardente, era um ambiente profético que Deus estava chamando aquele homem, aquela mulher. E eu creio que aqui nessa noite Deus está começando a reacender uma chama para o teu chamado, para aquilo que você achou que já estava perdido. Eu estava lá fazendo um churrasquinho para o meu pai. Amém ou não amém, gente? Tem que se alegrar naquele seu holocausto. Aí saiu da carne e veio para o espírito. Amém? Estava lá, ó, abanando. E quando eu vejo aquela chama se acendendo, uma a outra tocando, eu falei: Senhor,
Faz isso mais uma vez lá na tua igreja. Traz um avivamento tão grande, aquilo como o Senhor fez na igreja de Antioquia, faz na igreja do Nazareno a casa. Você acredita que esse Deus continua sendo o mesmo? Você acredita que Deus continua restaurando famílias, que Deus continua fazendo algo novo? É nesse lugar que você é restaurado, é nesse lugar praticando as disciplinas espirituais, lendo a palavra, sendo ensinado, orando e jejuando. E o ambiente profético, irmão, ele é reacendido. Ele é reacendido, ele é. E meus irmãos, há uma diferença muito grande, querido. Eu esqueci de falar isso. A igreja de Antioquia, ela começa, ela é instituída por crentes, por discípulos de Deus, por cristãos, assim como eles foram chamados pela primeira vez, por pessoas que foram fugindo da perseguição. Só que agora no capítulo 13, eles colocam intencionalidade na oração deles. Sabe o que é que você está precisando colocar na sua oração? Intencional. Você precisa ser um crente intencional. Você precisa ser um crente intencional. Para de ser perdido, para de ficar aí sendo levado por qualquer vento. Hoje você está aqui, amanhã você está acolá, daqui a pouco você vem para cá de novo. Não é isso que Deus quer na tua vida. Começa a ser intencional, começa a se conectar, porque aquelas brasinhas, como eu falei para vocês, elas estavam se conectando, elas estavam se reacendendo. Perde para Deus para ser intencional. Por isso que nós estamos nesses 15 dias, cada dia nós estamos orando, levantando algo, um propósito, um jejum específico. Estamos colocando daquilo que é primordial, daquilo que é vida, daquilo que é sobrenatural. Meus irmãos, eu falo para você, eu pregaria muito mais tempo aqui com essa igreja assim mesmo suado, mesmo desse jeito, sem problema nenhum. Isso não é para, esse projeto não é para trazer uma resposta de um ego, de um homem. Não é sobre isso. Isso é Deus conectando as pessoas, Deus trazendo e ajuntando para um ambiente muito melhor, para que a sua igreja possa cultuar. Mas mesmo assim, essa não é a razão principal daquilo que Deus está fazendo, porque a razão principal daquilo que Deus está fazendo nessa vida é, meus irmãos, gerar um ambiente profético aqui em Jaboatão, com muita sinceridade, com muito quebrantamento, com muitas vidas sendo salvas, com muita restauração. Meus irmãos, pessoas abandonando as drogas, pessoas, meus irmãos, reconstruindo a sua vida, recomeçando da maneira que deve ser recomeçado. E por fim, irmãos, olha só, o envio. Um dia, queridos, eu fui enviado da minha igreja local para cá. Eu fui enviado. Rebeldia não é algo que vem de Deus. Eu fui enviado. Como o pastor Lucas estava aqui, já conhecemos. Meus irmãos, estava orando por vocês, saiu minha transferência de lá para cá, ninguém sabia de nada. Não saí quebrando o pau de onde eu estava, não saí falando mal de ninguém, pelo contrário, quem me discipulou está vindo pregar aqui domingo, estou com muita alegria disso. Saiba chegar e sair dos lugares. Você não precisa fazer nada disso. Meus irmãos, os crentes, os filhos de Deus, eles são dotados de uma sabedoria. Nós somos dotados de uma sabedoria. Se você tem falta de sabedoria, Tiago 1,5 diz: peçam a Deus que está nos céus e Ele vos dará deliberadamente, Ele vos dará abundantemente. Peça sabedoria a Deus para você chegar e você sair. E é isso que eu tenho pedido muito ao Senhor. Mas aqui para esse texto, o Espírito Santo de Deus falou, eles ouviram, chamaram Barnabé. Preste atenção, chamaram, não era Saulo e Barnabé, chamaram Barnabé e Saulo. E eles foram, levaram consigo juntamente João. E começaram, meus irmãos, o mover sobrenatural, e começaram a pregar a palavra de Deus por onde quer que eles forem. Você queima isso no teu coração? Queima, irmão? Meus irmãos, eu não quero ficar falando papo de pregador, mas todas as vezes que eu passo por aquele centro de Jaboatão, eu falo assim: Senhor,
usa a nossa casa, usa a nossa igreja. Levanta os evangelistas aqui desse lugar, levanta os profetas aqui desse lugar, levanta os mestres aqui desse lugar. É tempo, irmão, de você aparar suas arestas, é tempo de você organizar a sua casa, é tempo de você se colocar na brecha. Meus irmãos, não é tempo mais de você ficar remoendo aquilo que você tem remoído há anos. Deus te trouxe para cá para ganhar vidas, Deus te trouxe para cá para anunciar a palavra de Deus, Deus te trouxe para cá para ganhar e para anunciar a palavra de salvação. Pastor, é uma obra muito grande, eu sei, mas a gente está aqui como quem sonha. Você pode abrir, por favor, Salmos 126. Salmos 126. Salmos 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Nós estamos como quem sonha aqui neste lugar. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ei, as nações ouvirão aquilo que Deus tem feito na igreja do Nazareno Arcasa, e você faz parte dessa história. Mas pastor, eu só tô, meus irmãos, eu acabei de vir ali, acabei não, né? Faz o tempo, na hora do louvor, fui no banheiro, tinha um voluntário, querido, com a mão ali, ó, toda suja, botando a mão na privada. Que é o que é mais importante, o pastor que está anunciando a palavra no culto de domingo, ou o voluntário que está lá botando a mão na privada para que possa ter uso do banheiro, ou o voluntário que está lá fora, ou o voluntário que está na mídia, ou alguém que está tocando? Quem é mais importante? Todos são importantes. Todos aqui são importantes. Se um deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, a engrenagem para. Então, querido, não fique nesse lugar onde você está. Deus te trouxe para cá porque as nações ouvirão daquilo que Deus tem feito aqui neste lugar. As nações ouvirão daquilo que Deus tem feito aqui neste lugar. E nós estamos como quem sonha. E ele dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. E o salmista afirma: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os feixes. Sabe o que a igreja de Antioquia fez, meu irmão? Eles choraram, eles jejuaram, eles pagaram o preço, mas eles foram. Se você lê o livro de Atos, queridos, você vê que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz, eles pregavam de tal forma, e eu me pergunto ao Espírito Santo: que tal forma é essa que reis ouviram a tua palavra e não conseguiram? O rei Agripa ficou nervoso diante de Saulo e dizia: Saulo, você quer me converter também? E Saulo, preso nas correntes, dizia: não só a ti, mas todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. E eu tenho orado, esse pastor tem se consagrado e pedindo a Deus: eu quero pregar dessa tal forma. Senhor, nos usa para encher de multidões esse lugar, nos usa para encher de multidões nas praças, nos dá os estádios, nos dá os lugares dessa cidade, Senhor. Meus irmãos, assim como Deus usou aqueles homens, o Deus que fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Oh Senhor Jesus, já não vivo mais eu. Depois de uma vez que eu coloquei, disse sim para o Senhor. Depois que eu disse sim para Ti, Jesus. Depois que eu disse sim para o Senhor. Depois que eu disse sim para Ti, Jesus, eu não sei fazer outra coisa para as missões que o Senhor me coloca. Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor Jesus.
um pouco tempo atrás, Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu preguei aqui para jovens e adolescentes. O tema da mensagem era: tira o pino da granada. E nessa noite eu quero te convidar, meu irmão, à Igreja do Nazaré na casa, a você tirar esse pino dessa granada, porque você é uma bomba no inferno. Você é usado para ganhar a vida por Deus. Tudo isso que tem acontecido na tua vida, querido, é para te parar, é para você não abrir a tua boca. E quando você pensa em abrir a tua boca, o inimigo vem: você que fez isso, você que fez aquilo, você que fez isso. E você vê um monte de acusação na tua vida. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Tira esse pino da granada. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar.